Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. 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 Meus queridos filhos e filhas, nós estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum. E desde o pontificado do Papa Francisco, de modo especial, há uns 4, 5 anos atrás, o Papa Francisco instituiu o terceiro domingo do tempo comum como sendo o domingo da palavra. E por que o Papa Francisco fez isso? Justamente porque a liturgia do terceiro domingo do tempo comum, ela traz para nós, ela faz para nós um resgate histórico da importância e de toda a liturgia que envolve o mistério da palavra de Deus. São Jerônimo, o santo que é o grande responsável por nós termos hoje a Bíblia como temos e como a lemos, São Jerônimo passou 40 anos dentro de uma caverna, traduzindo a palavra de Deus do grego, do hebraico, do aramaico para o latim. Foram 40 anos de trabalhos ininterruptos. Porque pensem vocês que naquela época não existia nem papel. Tudo o que se fazia, tudo aonde se escrevia, aonde se deixava inscrita a palavra, era na pele dos animais. Então vocês imaginam o trabalho que São Jerônimo teve de conseguir compilar e traduzir toda a palavra de Deus e manter esta palavra nos rolos que nós chamamos de papiros,
que depois foram preservados, para depois serem então compilados pela igreja, e uma vez compilados pela igreja, se tornar o livro que hoje nós carregamos na nossa mão. O primeiro livro impresso da história foi a Palavra de Deus. E é a Palavra de Deus o livro mais lido de toda a história da humanidade. Isso não é algo que nós aprendemos na catequese apenas. Isso é algo que nós aprendemos na faculdade. Principalmente as pessoas que fazem faculdade na área das comunicações. Por quê? O advento da invenção da imprensa se dá com a criação do que nós chamamos da prensa de Nuremberg. E o primeiro livro que a prensa de Nuremberg imprimiu foi a Palavra de Deus. Então veja que a Bíblia, a Palavra de Deus, ela não é só um livro espiritual. Ela é um patrimônio da humanidade, que de fato faz com que a gente consiga entender aquilo que já no Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 1, o próprio Jesus disse: no princípio era a palavra, e só a palavra existia. E esta palavra que se encarna, que se faz carne e vem ao nosso encontro para se dar em alimento, todas as coisas foram criadas a partir dela. Na primeira leitura nós vemos que depois que o povo de Deus volta do exílio da Babilônia, o grande escriba Esdras, juntamente com Neemias, eles então vão pela primeira vez, depois de mais de 40 anos de exílio. E o que era o exílio? Pensem, nós aqui nesta comunidade, chegar um exército aqui, nos dominar, nos levar escravizados para uma outra terra, não deixar a gente levar nada daquilo que é nosso. E quando nós chegarmos nesta terra, tirarem de nós tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, e ainda de modo mais terrível, não permitir que a gente pratique a nossa religião, forçando-nos a praticar a religião deles, abandonando os nossos costumes para viver os costumes deles. Esta é a experiência que o povo de Israel sofre depois que é conduzido ao exílio. Por isso que o salmista vai cantar e vai dizer: junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando com saudades de Sião. O povo de Israel, o povo que Deus escolheu, o povo da aliança, está privado de praticar a sua religião, que tem como grande base e fundamento a palavra de Deus. Então, a primeira leitura de hoje é justamente a leitura que é proclamada depois do exílio. E se nós lermos com atenção e com cuidado cada um dos versículos, nós vamos ver nessa leitura a liturgia da Santa Missa, a liturgia da palavra. Neemias, junto com Esdras, colocam no meio do povo uma estante, que hoje nós chamamos de ambão, o altar da palavra de Deus. E quando coloca ali o altar da palavra de Deus, Neemias, então, na praça de frente da porta das águas, pede a Esdras que faça a leitura do livro. E quando Esdras começa a proclamar a palavra, tamanha era a saudade que o povo que estava no exílio sentia da palavra de Deus, que na medida em que Esdras ia proclamando a palavra, o povo chorava, o povo se emocionava. Veja como nós perdemos isso. Hoje o padre está pregando, ou alguém está proclamando a leitura, e nós estamos distantes, muitas das vezes nem prestando atenção, não nos emocionamos mais em ler, em ouvir aquilo que Deus fez e continua fazendo na história do povo. E na medida então que a palavra é proclamada, as pessoas vão se emocionando, elas vão sentindo. Por quê? Porque elas sabem que esta palavra que está sendo lida não é dirigida para os outros, é dirigida para eles.
Eles sabem que esta palavra que está sendo proclamada tem poder de tocar e de curar a eles. E então Esdras dá ao povo uma ordem, dizendo ao povo: hoje não é dia de tristeza. Vocês podem chorar, vocês podem se emocionar por amor pela palavra, mas hoje não é dia de celebrarmos o que vivemos no exílio. Hoje é dia de celebrarmos a fidelidade do nosso Deus, que mesmo olhando para nós, que somos infiéis, este Deus não desistiu de nós. Portanto, vocês devem ir para a casa de vocês, vocês devem então celebrar este dia. E como vocês vão celebrar esse dia? Vocês vão fazer uma boa comida, vocês vão cantar os louvores do Senhor, vocês vão celebrar a nossa libertação. Por quê? Porque a alegria do Senhor será a vossa força. É daqui que nasce este versículo que a gente canta, que a gente fala, e que muitas das vezes nem sabe o contexto. Por que que a alegria do Senhor será a nossa força? Justamente porque é a alegria de um povo que celebra a fidelidade do seu Deus. Assim como o nosso Deus não nos abandonou durante os 40 anos de exílio, assim como o povo de Deus como o Senhor não nos abandonou no tempo da escravidão, assim como o Senhor não nos abandonou no tempo da nossa provação, nós precisamos proclamar que Ele nunca nos abandonará, porque Ele é fiel. E este deve ser o motivo da nossa alegria, porque a alegria não é euforia. Euforia é uma sensação instantânea, que vem e que vai, que passa. Mas a alegria que nasce da palavra, a alegria que é fruto do Espírito, ela é perene, ela nos sustenta, ela nos mantém de pé. E é isso que nós vamos ver no Evangelho. Quando Jesus toma o livro, quando Jesus toma o rolo do profeta Isaías, quando ele abre este pergaminho e começa a proclamar: o Espírito do Senhor está sobre mim. Esta mesma alegria toca o coração de alguns. Por que não de todos? Porque nem todos que ouvem, porque nem todos estão com o coração aberto, porque nem todos estão receptivos a esta proposta que a palavra de Deus vai nos fazer. E que proposta é esta? Por que que o Senhor se fez palavra? Por que que o Senhor nos deixou a palavra? Justamente para que esta palavra nos forme, justamente para que esta palavra nos exorte, justamente para que esta palavra nos mostre qual é a direção que nós devemos seguir, qual é a direção que nós devemos tomar. Por quê? Porque sem ela nós não temos uma referência. E veja, gente, que isso é tão verdade, e veja que isto é tão real, que quando nós percebemos que a palavra de Deus faz parte da vida de uma pessoa, esta pessoa não vive uma vida sem direção. Esta pessoa não vive uma vida sem sentido. Quando a palavra de Deus faz parte do nosso cotidiano, nós sabemos a quem servimos, nós sabemos para onde estamos indo, nós sabemos de que modo nós devemos viver e proceder. Aqui está a beleza da nossa religião, aqui está a beleza da nossa fé. Nós somos, como bem nos lembrou tantas e tantas vezes os santos, nós não somos um povo de uma religião, de um livro morto, porque para nós a palavra de Deus, ela não é um livro morto. Para nós a palavra de Deus é uma pessoa. Para nós a palavra de Deus é uma presença. E se eu quero me encontrar com esta pessoa, e se eu quero experimentar esta presença, eu preciso recorrer a esta palavra, eu preciso buscar esta palavra, eu preciso estar com esta palavra junto de mim. E é por isso que eu insisti e insisto tanto que este ano, na nossa vida e na nossa paróquia, este ano precisa ser o ano da palavra. Por isso que vocês receberam aquele marca-texto com o roteiro de leitura da palavra de Deus, para pegarem e lerem. Porque não dá, se você quiser ser um bom católico,
Se você quiser crescer em santidade, só a liturgia da palavra da missa não basta. Isso é muito pouco. Para vocês terem dimensão do tamanho da palavra de Deus, se você participar da missa todos os domingos, sem faltar nenhum, durante 3 anos, e em todas as solenidades, você vai ler 80%, 90% da Bíblia, vai faltar ainda 10%. Então, não adianta. Se eu e você quisermos ser impactados e transformados por esta palavra deve estar junto da gente. O primeiro passo para ler a Bíblia é ter a Bíblia. Qualquer Bíblia? Claro que não. Claro que não. Até mesmo porque, se formos falar da verdadeira Bíblia, nós vamos falar da Bíblia católica. A Bíblia que os protestantes usam é uma versão católica incompleta. Não existe Bíblia protestante. Nunca diga assim, a Bíblia protestante. Não, gente. A Bíblia, ela é católica. A palavra de Deus é um livro católico. Os protestantes se apropriaram de um livro nosso. E tiraram 7 livros para justamente fazer com que se pense que eles criaram alguma coisa. Não, o que eles criaram foi divisão. O que eles criaram foi confusão. Porque a igreja passou durante 15 séculos, 1500 anos, na mesma direção, no mesmo contexto, na mesma linha. Quem desvirtuou o caminho foram eles. Por causa de uma crise existencial de um padre, que não entendendo o seu papel na igreja, acabou gerando confusão por causa de poder e de dinheiro na cabeça do povo. E aí depois vocês podem estudar a história. Século XV, quando começa a Revolução Protestante, depois da Revolução Protestante foi só ladeira abaixo. Todas as revoluções vieram e destruíram a história da humanidade, que tinha como base a palavra de Deus. E que depois disso, está até hoje perdida, tentando se segurar em alguma coisa. E por isso nós que somos católicos continuamos na direção, tendo a palavra de Deus à nossa frente, tendo a palavra de Deus como nosso alimento, tendo a palavra de Deus como a nossa referência. Então, meus filhos e filhas, se nós quisermos ser de fato bons cristãos, bons católicos, a palavra de Deus precisa fazer parte da nossa vida. A palavra de Deus precisa fazer parte do nosso dia a dia. E veja que não precisa começar lendo 1 hora da palavra. Oxalá fosse assim. Comece com o evangelho do dia. Mas, por favor, não na liturgia diária. Liturgia diária é um instrumento para quem está começando na caminhada da igreja. Você que é um cristão católico já de caminhada, já decente, você tem que ler o evangelho do dia na Bíblia. Porque você vai lendo, vai grifando, vai escrevendo. Ah, essa palavra aqui não entendi. Vai buscar no dicionário o que significa. Não se apoie nestas muletas. São instrumentos, sim, válidos. Mas não são instrumentos que devem ser para você usados a vida inteira. Quando você tomar feição pela palavra, quando a palavra for algo para você não mais desconhecido, você não vai ficar mais sem ela nenhum dia. Gente, eu acredito que eu já devo ter lido a Bíblia inteira umas 5 vezes. E cada vez que eu leio de novo, mais uma vez eu descubro algo diferente. Por quê? Porque perceba que como é um livro vivo, ela vai, dentro da nossa vida, fazendo uma grande transformação. A primeira vez a gente lê para entender. Lê para conhecer. Muitas coisas passam que você nem vê. A segunda você já começa a ligar isso com aquilo. O antigo com o novo, começa a entender. Na terceira vez, os seus olhos saltam para mistérios que você nunca percebeu. E daqui a pouco, sem você perceber, não é mais você quem lê a Bíblia. É a Bíblia quem te lê.
Porque na medida em que você vai lendo, o Espírito Santo vai mostrando tudo que está dentro de você, que precisa de conversão, que precisa de mudança, que precisa de investimento, que precisa de espiritualidade. E veja, meus filhos e filhas, é ou não é verdade? Os protestantes podem ter todos os defeitos e eu enumero vários. E eu não falo assim porque desconheço, não. Eu falo porque eu tenho dentro de casa e eu conheço muito bem esse povo. Mas uma coisa é certa: quando eles começam a ler a Bíblia, eles mudam de vida. Passou a vida inteira na igreja, nunca abriu a Bíblia. Só que quando vai para lá, não pode tomar Santa Ceia se não participa da escola dominical. Não pode fazer parte da comunidade se não tem Bíblia, se não estuda a Bíblia. Aí ele começa a estudar, aí ele começa a ler. E aí a palavra começa a entrar na vida dele e começa a fazer efeito. Porque ele vai vendo que a conduta que ele tinha não era boa, que o palavrão que ele falava não é bem visto, que a bebedeira, que o adultério não é bem visto, que todo dia nós precisamos nos encontrar com o Senhor, que nós precisamos guardar o dia do Senhor. E ele começa a ler, e ele começa a entender. Aí ele vai e lê e entende. Olha lá, ó, o Senhor honra o pai nos filhos. E ele começa a ver, olha, isso aqui eu não posso ter dentro da minha casa. Porque ele lê lá no livro dos Provérbios, que um homem forjado na palavra educa a sua casa na forja do Senhor, e não na forja da TV, e não na forja da internet. Ele começa a educar os filhos dele de acordo com a palavra. E sem ele perceber, porque a palavra vai gerando estes frutos aos olhos humanos invisíveis, mas aos olhos espirituais grandiosos. Daqui a pouco, quando ele percebe, a família dele se transforma, o trabalho dele se transforma, as coisas ao redor dele se transformam. Não porque ele acertou na igreja, mas porque ele começou a fazer o que ele nunca fez enquanto era católico, que era ler a palavra de Deus. Então, neste domingo da palavra, o Senhor exorta a mim e a você a deixar de ser um mero ouvinte e passar a ser um leitor da palavra de Deus. Façam essa experiência. Sigam aquele roteirinho que eu entreguei para os senhores e senhoras naquele marca-página. E já fiz um marca-página para não ter desculpa, justamente para que você possa colocá-lo dentro da Bíblia e possa carregar com você. Põe a Bíblia dentro da bolsa, põe marca-página dentro, leve ela com você. Está lá esperando a consulta, teve 5 minutos, abre, leia um salmo. Está lá no ponto de ônibus, está lá na fila do mercado. Ai, padre, mas o que vão achar de mim? Enquanto você quiser viver para os outros, a sua vida vai continuar aí, nessa areia movediça. Eu não estou nem ligando o que os outros vão pensar de mim. Porque no final da vida não vai ser entre eu e os outros, vai ser entre eu e Deus. No final da vida é diante do Senhor que eu vou me sentar e prestar contas. Façam essa experiência. E aqueles e aquelas que quiserem direção, orientação para fazerem este caminho, podem me procurar. Nós estamos preparando um bom material aí, e se Deus quiser, logo mais eu vou anunciar para os senhores e senhoras que nós vamos começar uma escola da fé na nossa paróquia, para ajudar aqueles que quiserem se aprofundar. Porque na missa eu não posso aprofundar muito. Na missa eu só posso dar para você a papinha. Falar para quem está do seu lado, isso é só papinha, é só papinha, é só papinha. Sabe o que é papinha? Já comeram papinha? Sopinha de bolacha? É só papinha, na missa é só papinha. Não posso aprofundar muito. Mas na escola da fé eu vou poder aprofundar. Na escola da fé eu vou poder mergulhar com aqueles que quiserem ir mais profundo. Com aqueles que quiserem mergulhar e comer a feijoada. Na escola da fé vai ser a feijoada, o joelho de porco, aquela comida mais substanciosa. Na missa é a papinha. É só para você, que gostoso. Mas você sabe, né? Pega uma pessoa que trabalha no serviço duro. Só a papinha não sustenta, não é? Come um miojo e vai trabalhar no pesado para você ver o que acontece. Levantou uma lata de areia, já cai do outro lado, cai morto, não aguenta. Não, para conseguir levantar a lata do concreto, né, Andrezão? Tem que comer, o feijão, o ovo, a farinha, põendo uma pimenta para dar uma acordada, não é? A Santa Missa, ela precisa ser para nós este lugar onde nós nos alimentamos,
mas aonde nós entendemos que nós não podemos ficar só com o básico. O básico é para aquele católico medíocre. Quem que é o católico medíocre? É aquele que está na média. Tem que confessar uma vez no ano, pelo menos. Então, uma vez por ano só ele confessa. Não. Você que está aqui, você quer mais. Eu quero mais. Mais de Deus e menos de mim. Mais do Senhor. Eu quero mais, Jesus. Eu quero mais. Gente, e vai ser algo tão lindo. Por quê? Porque na medida em que você mergulha, você percebe que debaixo da água tem cada coisa linda. Quanto mais você mergulha e vai nas profundezas, você começa a descobrir um tesouro insondável. Você fala, meu Deus, como é lindo aqui embaixo. Mas tem muitos que só se contentam em molhar o pezinho.